Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, final de ano, início de ano. Então estaremos hoje aqui fazendo uma retrospectiva da dupla Grenal nas suas competições no ano de 2019 e também projetando o que a dupla poderá fazer no ano de 2020. Para tratarmos desse e outros assuntos, falando dessa retrospectiva comigo, sempre animadíssimo, Darcy Filho. Sempre. Muito animado. E hoje, então, melhor ainda. Rogério Amaral, tal. Sim, bem? como não. Maravilha. E Ribeiro Neto, as verdades da bola. Sempre presente, né? Sempre presente. Como é que o Rolando dizia? Presente. Bom, você nos assiste nos canais, e aí você está presente, nos assistindo nos canais 24, 524 da Claro Net para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você aí participa mandando a sua mensagem, compartilhando também nos seus grupos, pedindo que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, uma emissora com um pouco mais de um ano no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos, né, do Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma delas e assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da nossa emissora. E o meu Instagram também, pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação nessa área. Mas aos 65 anos, nossa força e tradição, e o GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo para a sua família e também. É muito estressante isso, gente, na boa. Atenção, né? tudo amador. Respira, se espirrar, perde o sinal. Animadíssimo, igual animadíssimo. Essas aqui também são minhas. Não, essas são minhas. Essas são minhas. Um monitor que explodiu aí, que era meu também. Nossa, as cadeiras, aquelas cadeiras. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, final do ano, início de ano. E a dupla Grenal também. Vamos fazer aí uma retrospectiva do que foi a dupla Grenal no ano de 2019, todas as competições que participaram. E também já projetar, né, o que pode ser, o que pode fazer a dupla Grenal no ano de 2020. Essa retrospectiva, para acompanhar e fazer com a gente para vocês, Darcy Filho, sempre animadíssimo. Muito animadíssimo. Como sempre? Como sempre. Maravilha. Mas hoje um dia especial. Rogério Amaral, tal. Hein, Darcy? Satisfação. Por isso. Estamos todos animados. Ladeado por Rogério Amaral e o Ribeiro Neto. Não podia ser melhor. E Ribeiro Neto e as verdades da bola presente. Diz aí que nem eu dizia na aula. Tamo junto. Tamo junto nos canais. E hoje eu tô bem na cor das festas, né? Ah, verdade, tá aí. Eu prefiro dizer isso que dizer outra coisa, Então, mas é um verde limão que nós tínhamos para a ocasião. Hein? O senhor está marcado como um texto hoje.
Marca É isso aí, tá? É o que foi. Tamo então, junto, que nem diz Ribeiro Neto, nos canais 24, 524 da Claro Net para a cidade do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa mandando a sua mensagem, compartilhando seus grupos, pedindo que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RBC TV, uma emissora com um pouco mais de um ano no ar, genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RBC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da emissora. E meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Nosso 2 Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBUX. Ó, GBUX é o seguro e a proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Na nossa retrospectiva, vamos passar aí pelo Campeonato Gaúcho, pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, depois chegando aí a Libertadores, que é o foco de todos os clubes brasileiros, que levam o Mundial, né? O Mundial. Começando pelo Campeonato Gaúcho, meus amigos Darcy, Rogério e Ribeiro Neto. Tivemos um Campeonato Gaúcho com uma decisão aí, né, nos pênaltis. Aconteceu e o Grêmio acabou sendo campeão. O Campeonato Gaúcho que sempre se diz, olha, não serve para nada, apenas para daqui um pouco preparar suas equipes para o Campeonato Brasileiro, mas eu sempre Campeonato Gaúcho. Né? Não, é o título possível, foi o único título. Foi o título do Grêmio, foi o título que ficou, é verdade. E serviu para isso. Agora, assim, ó, eu acho que assim, o Grêmio fez uma campanha disparado melhor que o Internacional. Tá? E acabou conquistando apenas os pênaltis. Porque nos confrontos finais não teve a superioridade que a campanha demonstrou. Mas tinha mais time, o Inter estava se reorganizando ainda e tal. O Odair já tinha deixado o time do Inter competitivo. E na finaleira do Gauchão o Inter emparelhou e equilibrou. Então, curiosamente, veja como é que são as coisas, né? Um dos jogadores mais contestados da temporada do Grêmio foi o goleiro Paulo Vitor, pois foi o Paulo Vitor que deu o título. Que foi o responsável. Coisas do futebol. Mas a campanha do Grêmio no Campeonato Gaúcho foi excelente. Sim. Né? Tanto que o Paulo Vitor, antes da defesa desses pênaltis, era lembrado pelo gol que tinha tomado do Aimoré. E que eu acho uma injustiça dizer que tenha sido falha dele. Muito mais mérito do cobrador naquela falta. Foi meio de Mas longe, de qualquer maneira, né, o título fez jus à melhor campanha do Grêmio. Eu só não concordo muito com o Ribeiro Neto nesse aspecto de que o Internacional estava se ajustando, porque o Internacional já vinha com todo o ano anterior, com a base e com o mesmo treinador. E no Campeonato Gaúcho, apesar de ter feito frente ao Grêmio nas finais e ter perdido somente nos pênaltis, na fase de classificação, o Internacional, no todo do campeonato, não foi bem. Darcy. O Grêmio foi muito superior ao Internacional no campeonato, eu não tenho nenhuma dúvida disso aí. O Internacional precisava se reforçar, pelo menos meio time, para sair daquele do ano retrasado, do ano passado para esse ano. Como agora, vai ter que fazer a mesma coisa. E o Grêmio também. Se não melhora, acaba dando com os burros na água. Foi o que aconteceu com o Internacional. Mas o mais grave que eu vejo no Campeonato Gaúcho é o seguinte, a dupla Grenal se planeja, se programa para o Campeonato Gaúcho, começa com reservas e quando o sapato aperta eles voltam com os titulares e aí começa tudo, o campeonato começa a exigir demais e se perde de vista aquilo que se havia programado. E a dupla Grenal faz isso invariavelmente no Campeonato Gaúcho. A gente tem alguns lances aí do Campeonato Gaúcho, a gente pode rodar enquanto a gente vai falando sobre o campeonato. Sempre se diz que o Campeonato Gaúcho que não serve para nada. Não serve para nada. Que não serve. Tu acabou de servir para o time. Mas é o que eu digo, o Campeonato Gaúcho sempre serve pelo menos de avaliação. O que tu não pode é te enganar com a conquista do Campeonato Gaúcho. Isso é que tu não pode. O que ele serviria, que seria uma avaliação, ela se torna uma avaliação enganosa. Todas as referências. Vou te dar um exemplo. Um jogador aproveitou o Campeonato Gaúcho e o seu nível de qualidade para ser contratado pelo Grêmio. E ele não joga rigorosamente nada, chamado Juninho Capixaba. Ele foi contratado pelo Grêmio porque foi um dos goleadores do Campeonato Gaúcho. Fazia gol de tudo que é jeito. E aí foi lá e pá!
Então não tem como. O Campeonato Gaúcho, infelizmente... Olha, eu adoro o gauchão. Eu, o Darcy, o Rogério era narrador e tal, né? Mas eu e o Darcy fomos repórter. O Darcy mais experiente e tal. Eu também fui repórter. Não, mas tu era de televisão só. Eu, Darcy, Não, o Darcy, fiz rádio na Rádio Guaíba. Fiz na Rádio Guaíba também. Mas a tua carreira foi para a televisão. Tá bem. Que nem a minha difícil, também. Comecei como repórter de rádio, junto mas com o foi para Darcy. televisão. Tem razão. Eu migrei para televisão. E eu fomos essencialmente de rádio, tá? E depois voltamos a fazer Tu migrasse para televisão também depois. É verdade. Então, assim, ó, adoro, eu sempre adorei o Ruralito, adoro fazer Campeonato Gaúcho, adoro, sabe? Mas eu não vou mascarar a realidade. Quer dizer, mas é e a isso realidade que a realidade mascara. Sabe quem é que vai dizer se o Campeonato Gaúcho vale ou não vale alguma coisa agora, nesse ano de 2020? É o treinador novo do Internacional, o Eduardo Codê. Por quê? Porque é um estrangeiro que não está, né, acompanhando o nosso futebol, talvez saiba alguma outra informação de Campeonato Gaúcho, e ele vai precisar, para a fase da pré-Libertadores, que já começa no início de fevereiro, menos de 30 dias depois da reapresentação dos jogadores. Mas tá? Ele não vai nem usar os jogadores. Mas aí é que está. Então é justamente nesse aspecto que eu estou dizendo. Ele é que vai nos dizer se o Campeonato Gaúcho presta para alguma coisa ou não. Se ele utilizar o Campeonato Gaúcho para fazer a sua base de time, a mim ele vai demonstrar de que o Campeonato Gaúcho serve para alguma coisa. Se ele não colocar esses jogadores que ele vai utilizar como base do time dele dentro do Campeonato Gaúcho, ele vai estar mostrando que o Campeonato Gaúcho... Rogério, aproveitando a imagem, no Grenal decisivo, teve aquela questão, olha, e o VAR, né? O VAR começou a funcionar, e o Grêmio teve, nos 90 minutos, um pênalti, né? Que o André perdeu. E acabou desperdiçando. E depois a gente vai ver os pênaltis de decisão, que o André acabou sendo, né, o responsável e batendo o último pênalti que deu o título ao Grêmio. A minha avaliação sobre o Campeonato Gaúcho é a seguinte: ele começa a ser desvalorizado por uma série de fatores, pelos clubes, pela dupla Grenal, pela imprensa, e aí faz parte o rádio, que passou a fazer uma cobertura menor do que fazia antigamente. Mas veja assim, ó, o Internacional, quando começou, foi o primeiro a desprestigiar o Campeonato. Na decisão. O primeiro a desprestigiar o Campeonato Gaúcho foi o Internacional. Por uma simples razão, ele foi bicampeão brasileiro. Quando foi campeão brasileiro, ele já não deu mais atenção para o gauchão. O gauchão só ficou valendo para o Grêmio, que tentava buscar essa conquista. Tá? E depois, paulatinamente, foi acontecendo. À medida em que tu ganha Libertadores, fica mais distante ainda. Tá, então, esse foi o pênalti desperdiçado pelo André no transcorrer. Aí o Inter meio que cresceu nesse jogo, passou a ter oportunidade de chegar à vitória, e o Paulo Vitor realmente foi... O que não mascarou foi o André, né? Já era ruim aí. Não, mas ele foi decisivo. A gente tem os pênaltis que deram aí, os pênaltis que acabaram. E aí você perde, aí você ganha a Libertadores, ganha o Mundial, e o Campeonato Gaúcho passou a perder o interesse. É como se diz, Dizer, né? O Rogério a diz... dupla Grenal se afastou do torcedor, Cadu, como a seleção brasileira se afasta do torcedor brasileiro. Vamos ver os pênaltis aí que deram o título ao Grêmio. Sabe que o Vamos rodar os pênaltis. Só vira importante quando é o Grenal. Porque aí é uma competição paralela. Claro. Que dentro de qualquer outra competição se torna importante. Agora, eu ia dizer uma coisa assim, eu acho que ganhou o melhor time. Ganhou o melhor time. Embora o Campeonato Gaúcho tem aquela característica, como se diz, né? Como se diz na gíria, né? Caso geralmente teve aí o ano retrasado, ano passado, não foi o Grenal, não, até se tinha algum tempo que não se tinha, acho que uns 2, 3 anos que não tinha uma decisão no Clássico Grenal, que a gente voltou a ter nesse ano. Mas é aquela história, só é bom para quem ganha, né? Porque quem perde segundo colocado, é o último colocado, porque as questões ficam decididas mesmo no Clássico Grenal, né? E aí nós fizemos até aqui, no nosso Dois Toques, a gente fez inclusive um pós-jogo, né? Nós 4 meses fizemos um pós-jogo após essa decisão aí no Clássico Grenal. Aí depois o André que foi o batedor final que acabou dando... Mas isso aí não é... Por exemplo, o André, tem algumas coisas que não são culpa do Campeonato Gaúcho, algumas coisas são culpa do entusiasmo dos caras. Aí tu vê o André fazer um gol, tu acha que ele é um grande jogador, volta a ser de novo. Tu imagina que pode resolver alguma coisa. Aí você cai nessa armadilha do Campeonato Gaúcho. Um jogador, o Ribeiro acabou de falar no Júnior
Capixaba. Alguma coisa aí. Que agora nessa negociação com o Luan, o Júnior Capixaba acabou ficando. Olha, isso aí é E uma ficou, coisa... inclusive, Isso aí quitou o foi- valor que isso devia aí até foi ao uma Corinthians. embuchada magnífica que o Corinthians fez. Existe, existe. Mas não serve de avaliação o Campeonato Não, Gaúcho? não serve. O Rogério, Vou dizer o Rogério o que citou o serve. caso do Codê agora. Codê, Eduardo. Mas eu vou Codê. explicar. Não serve de avaliação. Me lembrei agora. Só para Gaúcho começa quando? Dia 22 de contextualizar. janeiro. Dia 22, no sábado. Dia 23, o Internacional joga contra o Juventude em Caxias do Sul. Não, vai com as reservas. No primeiro jogo que tiver aqui em Porto Alegre, é isso o que eu quero Cudê ver. vai botar os titulares. Por quê? Porque no dia 5 ele tem que jogar, né? O time sai da pré-temporada, ele vai ter que jogar. Não, perfeito. Então, dia 5 ele estreia na pré-Libertadores. Perfeito, Então, Vou te dar o. Mas Ele esse vai ganhar ano, em um função jogo da do Gauchão. pré-Libertadores. 2019, o Inter participou da chave, já da fase de grupos. Não teve pré-Libertadores. Mudou. Sim, em relação a esse ano. Vou te sim. dar um outro exemplo contrário. O Thiago Nunes, no Veranópolis aqui, era um treinador comum. Saiu daí e está no Corinthians. Até esta avaliação positiva no Campeonato Gaúcho não é bem feita. Eu se fosse responsável pelo planejamento do Internacional, não vou me alçar a ser o próprio treinador, o Codê, mas eu não usaria nada do Campeonato Gaúcho. Não usaria. Prepararia um time com a maneira que ele quer que jogue o time para a Libertadores. Nem em Porto Alegre colocaria esse time para jogar. sabe qual é o outro grande... É o que Mas fez, aí é o que fez o o Inter Atlético vai do Paraná. iniciar- Está indo naquela linha Inter que vai- despreza botava o só os Campeonato aspirantes. Gaúcho. Está indo naquela linha, então despreza o Campeonato Gaúcho. Nesse caso do Internacional, pelas circunstâncias de pré-Libertadores, de um treinador que tem que passar para ele tem que montar como é que a gente fala no governo? Núcleo duro do governo, não é? Ele tem que montar com o D'Alessandro e não sei quais os não outros te esquece jogadores, do D'Alessandro. Cuesta e não sei... Não, mas vai ser o jogador de confiança dele, não tem jeito. E se ele botar o D'Alessandro, mais ainda, se ele botar o D'Alessandro de titular, ele vai ter que montar um esquema tático para o D'Alessandro. Então, esse núcleo duro, né, que vai ser do Cudê no time do Internacional, ele vai ter que trabalhar a exaustão pelo que nós isso sabemos, com o restante do time. mas não O outro pode complicador, misturar. Darcy, é que o Inter vai estrear no Gauchão sem saber realmente quem será o seu adversário. Agora- Porque é só no dia 24 que decide o Mas, Ribeiro mas o Inter tem até que, por isso que eu acho que tem que se isolar. o Inter tem que se preparar para a Libertadores, como disse o Rogério, mesmo sem conhecer o adversário. Agora, não pode não acreditar naquilo que está propondo. Porque se você faz 2 jogos com o time de reserva, não vai bem e depois coloca os titulares, você não está acreditando naquilo que está fazendo. E a dupla Grenal faz isso invariavelmente. Um ano sim e outro também. Mas voltando ao início do Campeonato Gaúcho 2019, o Grêmio iniciou o ano com contratações vindas de fora, do exterior. Foi Felipe Viseu, foi Montoya, o Diego Tardelli veio para ser a cereja do bolo. Quem mais? Tem mais jogadores aí. Não deu certo nenhum. Ao contrário do Internacional, que foi buscar jogadores que estavam disponíveis no mercado. O único jogador... Ou seja, que o Internacional, lá em 2018, chegou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Terceiro. Ou seja, sem grupo, Mas e aí acabou é que tá. trazendo jogadores. A minha Como? discordância com o Rogério, por exemplo, é uma grave discordância, me desculpe, meu professor. Em relação ao Odair. A enrolação ao Odair é o seguinte: o Internacional tem praticamente a mesma base do time desde a Série B. É o mesmo time. E terá em 2020 a mesma Se não base. mudar muito aí, Não tem também como, não vai tem mudar, porque não condições de tem mudar. dinheiro. Não melhora, que falta qualidade. Mas então, aí é que Não tem está. qualidade. E eu brinco, estava dizendo, Rogério, sabe que o culpado pela demissão do Odair foi o Odair. Foi o trabalho do Odair que fez todo mundo acreditar que o Inter podia dar mais do que deu. É a Mas minha convicção. E não fez mais do que podia, porque lá em Mas é óbvio que pensa. se projetava o Inter. Ele não errou. se projetava. Claro que ele errou. É um técnico emergente, é óbvio que ia errar. Né? Mas para mim ele mais acertou do que errou. Mas aí aquela história que o torcedor ele confunde o clube com o time. É óbvio que a grandeza de Grêmio Internacional impõe o quê? Impõe cobrança pesada para ganhar. E vocês vão ter o seguinte, vocês estão vendo as movimentações no final do ano aí, né? Só a perspectiva de ter Grenal em Libertadores já faz todo mundo gastar mais. Já que eu fui citado,
Tem direito à resposta. Já que eu fui citado, a minha discordância, a minha ótica é bem diferente da que tem o Ribeiro Neto e um pouco diferente do que tem o Darcy em relação ao Odair. Eu já tinha firmado convicção em relação ao Odair em 2018, quando o Odair correu sozinho no Campeonato Brasileiro e era inclusive para conquistar aquele Campeonato Brasileiro, porque os outros times todos que estavam também na disputa estavam com outras duas competições, Copa do Brasil e Libertadores da América, aqueles que estavam em cima, na parte de cima da tabela. O Internacional era o único que corria sozinho. Com todas essas limitações, a opção do Odair foi montar um time apenas reativo. Tá? A minha discordância é que, mesmo carecendo de qualidade, ele poderia ter proposto uma outra formulação, trazer um outro DNA para o time do Internacional, mas a opção dele foi se garantir. Ok, 2018 chegou no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Se fosse, né, mais ambicioso e fosse um treinador mais experiente, no meu entendimento ele teria vencido inclusive o Campeonato Brasileiro de 2018. E aí é que a direção do Internacional teria que ter feito a sua avaliação, tá, do que queria para 2019. Não fez, manteve-se com o Odair, ficou satisfeita com aquilo. Mas olha o time do Inter. Mas não tinha não é time. só- Você vai para o Campeonato Brasileiro, Rogério, você tem que ir com um grupo de jogadores que é diferente de quem disputa a Copa do Brasil, é diferente de quem disputa a Libertadores. O Campeonato Brasileiro você precisa de muito mais jogadores do que nesses torneios. Nos torneios tu resolve a cada 90 minutos, no Campeonato Brasileiro não. Então esse é o problema do Internacional. O Internacional não tinha time para ganhar o Campeonato Brasileiro. E os outros times fizeram, Sim. Amaral, fizeram o que o Inter e o Grêmio fazem no Gauchão. A hora que apertou o sapato no Brasileiro, eles colocaram os titulares Por e isso, apertaram. Darcy, que eu disse que Porque o aí Campeonato Gaúcho não serve para... E o Grêmio terminou o ano sem nada também. Ou seja, com essas contratações vindas do exterior, contratações que foram extremamente aplaudidas e com a grande expectativa do torcedor gremista, e também não deu resultado. Não deram resultado e terminou um ano E também sem também time. pelas mesmas razões. Ou seja, aí o Campeonato precisa... Gaúcho, o Grêmio... O Grêmio terminou, Grêmio valorizou o Grêmio não o campeonato. podia ganhar nada. O Grêmio terminou um ano sem lateral direito, por exemplo. Agora o presidente sai a dizer, não, nós precisamos contratar 2 laterais direitos. Isso é evidente, não tinha nenhum. Chegou nessa situação para troco de quê? Como chegou assim? Então, o Internacional também não tinha. Não tinha de onde tirar, não tem jogador, não tem dinheiro para fazer negociação. O Internacional e o Grêmio, eu entendo que foram longe demais. Estes jogadores e os seus treinadores foram longe demais. Bom, o Campeonato Gaúcho já derrubou muito técnico também, né? Não, é mas mais o aí caso é um ultimamente. problema, aí é uma coisa que o Rogério brilhantemente, já vou também elogio, né? Brilhantemente. né? Vem engatado em seguida. Vem. esse ó. Quando vem um elogio desse é porque já vem um... Tem uma porrada. Que assim, ó, não há convicção dos dirigentes. Uma vez, o Darcy deve lembrar melhor aqui, ó. O Celso Roth, tá, trabalhou um time, né, de um jeito. Chegou na hora dos Grenais, tinha combinado de um jeito, e aí a direção mandou ele trocar. Ele teve que trocar obrigado, perdeu, o que aconteceu, o Celso Roth foi demitido. No mesmo dia do Grenal. Sendo que não era, o Campeonato Gaúcho não valia nada, mas perdeu o Grenal. Então, assim, essa falta de convicção é culpa dos dirigentes. E chega na hora do Grenal, sabe, como os dirigentes são mais passionais, igual qualquer torcedor, eles cometem esse tipo de aberração, entendeu? Então, não tem convicção, não tem. Tem gente que defende até que o campeonato regional teria que ter uma fase sem Grêmio Internacional Não, e a TV apenas não a participação paga depois isso. de uma fase A final. TV só né? compra Ou quando quadrangular. tem Grenal. Mas tem o dinheiro E eu não é um relevante dinheiro para a ruim, dupla tá? Grenal em termos Não é do dinheiro Campeonato ruim, Gaúcho. e eles vão É colocar muito por causa bom. do dinheiro, É muito bom, sim. Agora, aquilo foi que não sei se foi o Rogério, que o Darcy, que tu mesmo que falou, a questão que depois tu acaba utilizando jogadores reservas. E o que vai acontecer... Não, tu começa com os reservas, desprezando o campeonato, depois, quando o sapato aperta, que tu tenta te recuperar colocando titular. Isso é que ocorre no Campeonato Gaúcho. Agora, Darcy, quem tinha esperança de que este ano, por exemplo, o Grêmio, né? Sempre é cobrado para o Grêmio não dar atenção para o brasileiro, né? É só as Copas. Agora, com a real possibilidade de Grenal na fase do grupo, agora é mesmo que o Grêmio não vai dar atenção para o Campeonato Brasileiro.
Entendeu? Vão os dois ficar enlouquecidos. Mas a gente está falando... Porque a nossa cultura é assim, mas Cadu. mas nós estamos morando no galpão. Mas a gente está projetando que o Inter... Mas o Inter, olha... Tem que passar pela suas, pré... tá bem. Tem a gente tem exemplos aí. 2019 o São Paulo caiu. Agora, o Atlético já caiu fora. O Corinthians tu tá agorando, já caiu tu fora. tá com medo. Calma, o Inter vai passar, fica tranquilo. Ok, a gente torce sempre para que o Grêmio Internacional esteja na situação. Mas não dá para negar que... Porque início Olha do que campeonato... risco, é óbvio. Início de ano, O Cudê chega com um time, vai ser montando com o carro andando, né? É o pneu, como é que diz? Argel. Trocar o pneu, entendeu? Vai mudar totalmente o sistema de jogo. Talvez não se sabe se vai ter os jogadores Mas o que ideais. fazer? Mas é assim, E- não tem outra alternativa, tem que trabalhar assim. O campeonato começa dessa forma, o tempo é pouco, tem que fazer. Se não quiser assim, vá para casa. Vai para casa, porque o que temos para o momento é isso aí, não é outra coisa. Dessa vez eu acho que a única vez, é o único ano que o Internacional estaria desculpado para começar com os aspirantes, seja lá com que time for, o Campeonato Gaúcho. Por essas circunstâncias. O treinador novo, estrangeiro, precisa montar sua base, mudar esse DNA do time do Internacional, né? Até pelo estilo que a gente sabe do Eduardo Cudê, é diferente do estilo do Odair Helma. Então tem que mudar isso no Internacional. E eu continuo entendendo que ele tinha que se preocupar exclusivamente com a montagem do time que vai jogar a pré-Libertadores. Vocês Esqueceu o acreditam Campeonato então Gaúcho. que 2020 agora teremos um campeonato gaúcho completamente diferente do que se teve em 2019? Sim, Para o bem Inter diferente. Não sei se o Grêmio... Grenal decidido o campeonato. Tudo diferente. Os caras estão. Os times do interior. não Mas sei, os times do interior não estão sei. matando o cachorro a gritar, Não sei, Rogério. Os não caras sei. atrasaram o início do dia por Mas falta de dinheiro. não te esquece cara. não te esquece o seguinte, esse é um ano eleitoral no Internacional. Sim, Ganhar o Campeonato Gaúcho não vai fazer nenhuma diferença para a gestão do Marcelo mas Medeiros. perder vai. Ele não, ele vai ter que jogar as fichas nos outros 3 campeonatos. Mas acontece o seguinte: o gaúcho é o mais fácil de ganhar. Mas o mais fácil é que não Não vai ter soma nenhuma nada, não tem repercussão política para ele. Não vai adiantar nada na eleição. Esse Nada. aí não representa. Entendeu? Mas acontece Absolutamente que nada. é pior tu não ganhar nada ou ganhar um, entendeu? Não, mas não vai fazer Pode terminar diferença. sem ganhar nada Ribeiro, na gestão. não faz diferença. Nesse contexto, não vai fazer diferença politicamente. Então, por isso que eu entendo que se ficar preocupado em pelo menos ganhar o Campeonato Gaúcho, não vai conseguir montar para Libertadores e para as outras competições. Vamos passar aqui para a gente encerrar esse bloco aí e depois passarmos aí no próximo para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mais adiante também, aí a Libertadores da América. O Campeonato Gaúcho 2020, o Grupo A terá o Internacional, o Ipiranga, o São Luís, o Pelotas, o Novo Hamburgo e o Juventude. O Grupo B, o Grêmio, o Caxias, Aimoré, Brasil de Pelotas, São José e Esportivo. Essa é a primeira fase aí do Campeonato Gaúcho. Tranquilidade você tem para levar o seu carro, e a gente está aí, época de férias, botar o carro na estrada, mesmo que não viaje, questão de segurança também, que fique na cidade, aí a revisão do seu carro na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, lá você leva o seu carro para a revisão dos pneus, dá uma olhada também nos pneus, né? Revisão do carro, dá uma olhada nos pneus, está ficando careca, desgastado, então a troca de pneus é também na Casa dos Pneus. Ou seja, promoção permanente que você tem lá, o Feirão de Pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus, é na Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a Visiótica Óculos e Acessórios, lá você encontra tudo em armação, em lentes, óculos solares, tem que trocar sua lente, não está mais legal, sua armação também não está bem, um óculos solar, a gente está aí no verão, né? Então mais do que nunca para ficar bacana com todas as grifes, tanto de armação quanto de óculos solares, todas as marcas e grifes que você tem lá. E também sempre promoções que você encontra lá na Visiótica, aceitando aí todos os tipos de cartão, e aí o endereço, enfim, é na Benjamin Constant 1669, o telefone 3342-3364, onde é a Visiótica. Nossos 2 toques também para a CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CERS, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é êxito total no CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois com a nossa retrospectiva de 2019 e aí vendo a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Já voltamos.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje, uma retrospectiva aí da dupla Grenal nas competições de 2019 e também já projetando e vendo o que a dupla Grenal poderá fazer em 2020. Nosso Dois Toques de hoje com o Darcy, o animadíssimo Darcy Filho. Estão fazendo aí Estou compartilhando o nosso programa, cara. E vendo gols do Cristiano Ronaldo. Estava fazendo, como é que é? Selfie? Selfie. Rogério Amaral. O Tal e Ribeiro Neto, as verdades da bola. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, claro, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participe, mandando a sua mensagem, compartilhando também nos seus grupos, pedindo seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam o RDC. Pouco mais de um ano do ar, emissora genuinamente gaúcha, os assuntos do nosso Rio Grande, produção totalmente local. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Só você digitar RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. Mas lá também você encontra câmera de segurança, casa inteligente, casa automatizada, sua casa ou sua empresa, né? Que você monitora no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Películas para carro e também para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nossos Dois Toques também para a Village, serviços contábeis, é só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 341-2211 e se torne um cliente da Village. Seu carro está aí na tela para você. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, fica feio, né? Incomoda. Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro 0 quilômetro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga 51, o código de área é 33 15 21 60. Ligue, passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Na nossa retrospectiva, vamos ver o Campeonato Brasileiro. Dupla Grenal, que, olha, o Grêmio começou com um dos grandes favoritos, né? O Internacional vinha dessa perda aí também. Olha, começamos o Campeonato Brasileiro em abril. É longo esse Campeonato Brasileiro, hein? Final de abril e se terminou no mês de dezembro de 2019. Olha, praticamente um ano inteiro o campeonato, né? Se discute muito essa questão do formulismo, tem que ter formulismo. Então vamos falar sobre o brasileiro ou sobre a Copa do Brasil? Brasileiro, Campeonato Brasileiro. Então eu vou dizer primeiro para você que eu preciso falar isso aí. Fale, diga as verdades da bola. Independente de Libertadores, de Mundial, eu vou falar, estou falando de Campeonato Brasileiro, tá? Este Flamengo, independente dos outros resultados, falando só do brasileiro, tá? Para mim, foi um fato raro que aconteceu. É muito difícil uma equipe dar liga como deu o Flamengo em tão pouco tempo. O que é o normal? O normal é você fazer um planejamento, dar sequência a isso aí e depois obter os resultados. Isso é o normal. O Flamengo, ele tinha... O que mudou no Flamengo em termos de nomes e que mudou todo o futebol? Os dois laterais... Não queria te interromper. Teve um divisor de águas no Campeonato Brasileiro. Antes da Copa... Antes a parada da Copa América. Perfeito. Mas todos os anos tem isso aí. Todos os anos tem isso aí. Mas isso aí serviu para todo mundo. Isso aí tem todos os anos. Exatamente. Então, assim, ó, o Flamengo botou 2 laterais. Em 2020 também. O Flamengo botou 2 laterais, muito bons, é verdade. E tirou o Cuejar e botou o Gerson. Tá? Porque o Diego machucou, enfim. Isso é que mudou. E saiu o Abel e entrou o Jorge Jesus. Gente, pela minha experiência, isso não é o suficiente para transformar água em vinho, nem 8 em 80. Então, o que aconteceu, esse fenômeno do Flamengo, do Campeonato Brasileiro e da temporada, por que não? É um fato muito raro de acontecer. Sabe? Então, sim, o que eu quero dizer com isso? Não dá para pegar como referência o Flamengo. Né? Vamos agora voltar para a nossa aldeia. Grêmio Internacional. Como é que, tá? Que abdicaram do Brasil. Quem eram os favoritos no início do Campeonato Brasileiro? É o Palmeiras, Grêmio. Mas o Palmeiras, antes da Copa América, era o time a ser batido. Era o time a ser batido. Tá invicto e coisa e tal.
O Santos arrancou de maneira muito boa, terminou até como Até o vice-campeão. Atlético Mineiro arrancou bem. Então, às vezes, assim, é o coelhinho aquele. É o né? coelho. Então, Grêmio Internacional, de novo, não vão dar a atenção devida ao Campeonato Brasileiro, porque agora existe um fato novo. E o fato novo é fato. Claro que para ser fato, o Inter precisa passar pelas pressas. Mas se nós tivermos uma fase de grupos de Libertadores com Grenal, esqueçam o resto. Podem esquecer, gente. Nós vamos ter uma batalha farrapa aqui na aldeia. E o resto não interessa. Ninguém vai querer saber de outra coisa. Só vão se preocupar depois que um cai fora. E aí é tarde de novo, como sempre. Mas o Campeonato Brasileiro não foi... nós podemos ver outros fenômenos que ocorreram, a exemplo dessa Liga do Flamengo. No sentido inverso, o Cruzeiro. No sentido inverso. No sentido inverso, o Galo. No sentido parecido com o do Flamengo, o Grêmio. O Grêmio começou na zona do rebaixamento. Isso. Então, estas histórias ocorrem no campeonato. O que define o campeonato é se você tem um grupo de jogadores que tenha condições de disputar toda a competição. E o Grêmio não tinha isso. O Inter não tinha isso. O Cruzeiro não tinha isso. O Galo não tinha isso. O Santos, que se imaginava que não tivesse, teve. Contratou 8 ou 9 jogadores. Não esqueçam que o Santos contratou 8 ou 9 jogadores. Mas tu quer ver um detalhe, Darcy? O Santos caiu muito cedo da Sul-Americana. Lembra que perdeu para o River Plate? Não, e caiu também da Copa do Brasil, o que significa que o Santos não tinha time para a Copa, o Santos tinha time para campeonato. E aí, mas pôde dar atenção para a campanha. E aí, time para campeonato, time para campeonato. Entendeu? Então, assim, ó, o Grêmio Internacional não deram atenção para o brasileiro. Agora, o Cruzeiro. O que disse o Perrella lá na finaleira da coisa? O Mano Menezes poupou o time em, não sei, mais de uma dezena de jogos. Mas porque tinha as Copas, a Libertadores. Esta é a explicação do Cartola que não me serve. A explicação do Cruzeiro que me serve é a do goleiro do Rogério Ceni. Pô, o troço é muito pior do que se imaginava. Esse é o depoimento que me interessa. Porque esse é o depoimento. Esse é o depoimento do profissional que sabe o que está acontecendo, porque ele é do meio, ele fala a língua dos caras, ele sabe todas as manhas dos caras. O Cartola não sabe, o Cartola pensa que sabe e não sabe. Mas tu sabe muito bem que o trem pesado, quando sai do trilho, para tu botar de volta, porque o grupo do Cruzeiro era praticamente o mesmo que era vencedor. Aconteceu com o Internacional em 2016, foi a mesma coisa. Aí o time do Cruzeiro, Rogério Amaral, o elogio pode ficar tranquilo. Aí eu me lembro, o time do Cruzeiro, eu me lembro do Rogério Amaral, que quando todo mundo elogia o Dedé, o Rogério Amaral dizia, não joga nada, zagueiro 10 para as 2, eu não quero. Aí tu olha, nunca. Aí tu começa a entender por que não dá certo. Mas a questão do Flamengo campeão, eu penso que a gente tem que observar, e conjugando com essa história de poupar demais os jogadores, né? É claro que você precisa ter um elenco para enfrentar um campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, lesões, suspensões, cartões, essa história toda. Agora, se a gente pegar a história do Flamengo, né, principalmente nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro, pós-Copa América, pós a parada da Copa América, chegada do Jorge Jesus e tal, tá? O Flamengo praticamente não mudou o time dele em nenhuma das competições que estava disputando. Sim. Em nenhuma. Foi eliminado numa, que foi a Copa do Brasil, para o campeão, para o Atlético Paranaense. Tá? Quem viu o jogo foi um crime. Só que lá era antes Flamengo, era outro Flamengo. Mas acontece também, porque se a gente olhar o jogo que foi divisor de águas para o Flamengo na Libertadores, o Flamengo pouco fez para vencer o Emelec, inclusive teve um pênalti. O Rafinha lá, que foi bem discutido, é verdade. Como negócio de Campeonato Brasileiro, e o Flamengo pouco mudou. O Flamengo alternava, não botava reservas. Não. E alternava. Mas ele alternava como? Ele tirava. Ele nunca mais. Não, mas ele nunca. Ele começava o jogo sempre com a equipe titular. Raramente ele usou os reservas. Onde ele mais usou os reservas foi no final, tá? Onde já tinha decidido o título, que tirou os dois laterais, que são os veteranos e tal. Mas ele tirava o Gabigol lá com 75 minutos para botar o menino aquele que veio da base. Então, ele pouco alterou o time do Flamengo. E isso,
Como disse o Darcy, a hora que dá liga num time, tu não tem que mexer nesse time. Rogério, voltando um pouquinho para a dupla no Campeonato Brasileiro, então se entrou no campeonato, eu disse, o Grêmio era um dos favoritos do Palmeiras. O Internacional entrou para cumprir. O Inter entrou contra o Chapecoense com o time reserva. O Inter estreou no Brasileiro com o time reserva. O Grêmio com Então, 3 rodadas do Brasileiro já estava na zona do rebaixamento Internacional e já tinha dado adeus para o campeonato. O 3 Internacional rodadas. queria uma das Copas, um dos títulos. Sabia que o Campeonato Brasileiro era mais Mas, difícil. Rogério, isso não é só do Internacional. Isso é de todas as equipes que participam tudo bem. da Libertadores. Mas, qual é claro, na hierarquia? É claro. Libertadores, é Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro é o terceiro. Cadu, é justamente nesse sentido. Mas como o Ribeiro disse, o Internacional entrou com o time reserva, ou seja, dando mostras que realmente não se interessava pelo Campeonato Brasileiro, que estava jogando as fichas nas outras competições. O Internacional, o Campeonato Brasileiro para o Internacional vencer, que deveria ter vencido, foi do ano passado. Esse ano, com Libertadores e com time Copa do inferior Brasil, do time de 2019. eu disse, não, o time 19 agora É melhor que o melhor que o de Guerreiro. 18. Sim, porque qualificou, teve Sim, tudo bem, mas em 2018 chegou mais longe, ficou em terceiro. Era o título para ganhar, por aquilo que eu falei antes. disputou era o o título para ganhar. Tá? Não ganhou. Vamos ver aí, depois da gente passar aí para a Copa do Brasil também, da Libertadores. E aí onde é que chega no final do ano? Ou seja, disputando vaga na Libertadores. O Grêmio garantiu aquela vaga também na combinação de resultados, mas naquele jogo contra o Cruzeiro, que a gente tem aí, pode botar na tela, aquela vitória contra o Cruzeiro, esse time que acabou caindo, né, para a segunda divisão. O Grêmio venceu por 2-0 esse jogo aí, né? Esse jogo ainda, o Cruzeiro teve uma esperança na combinação de resultados, foi o penúltimo jogo. Esse jogo o Cruzeiro perdeu 2 gols feitos. Perdeu foi uma esperança que levou para o último jogo a possibilidade de se manter aí na Série A do campeonato. Mas é isso que eu digo. Aí, a participação, ou seja, de frustrada, que não acabou dando nem Copa do Brasil, chegamos lá no final do campeonato, já o campeonato decidido, e aí se decidindo apenas a vaga. Mas depois que o Flamengo disparou, não tinha mais nem sabe? Por isso que eu digo, tem gente que defende a questão do Campeonato Gaúcho. Claro, aquela história. Olha o gol que perdeu, olha. É gol feito, velho. Não, mas é a participação do Paulo Vitor aí na O conta. cara chutou mal a bola. Ô, Rogério, tu que é goleiro. O cara fez uma baita de aí uma não tem defesa. mérito goleiro nunca. Para só um pouquinho. O cara fez uma fez baita de certo. uma defesa. Ele deu por cobertura. É que não dá pra falar mal de goleiro do lado do Rogério, cara. Eu sou o primeiro a criticar. Corporativo. Não sou corporativo. Não sou corporativo de nada, diga-se de passagem. Eu que era conhecido como Manguita Fenômeno, quero te dizer que foi uma grande defesa. Esse jogo marcou a antecipação das férias aí do Renato, né? Ele foi para a última partida contra o Goiás lá, apenas para cumprir tabela, né? Mas ele nem foi, né? Não, ele não foi time alternativo, né? Ele já estava. Agora vocês E aí que foi o que eu acho que ali. O gol que perdeu. Vocês podem ficar tranquilos, tá? O brasileiro desse ano também, 2020 também não vai valer nada. Também não vai valer nada. A não ser que, por exemplo, o Inter não vá para a fase de grupos, né? O que eu acho difícil. Tá certo. Mas aí eu também acho muito difícil. Vamos lá, fala lá. Olha aí, ó. Aí foi o João Grêmio que entrou e fez o gol. Bom, o Internacional foi da combinação de resultados, né? O Internacional, se disse nesse Campeonato Brasileiro de 2019, quando o Inter jogava, era melhor quando o Inter não jogava. O Inter garantiu a sua pré-Libertadores, tinha perdido para o São Paulo, e uma vitória do Fortaleza diante do Goiás. Aí o Inter foi para o último jogo, a gente tem esse jogo aí, pode rodar esse jogo, a vitória contra o Atlético, que foi nos últimos minutos, o gol saiu dá nos descontos, ou seja, o Internacional acabou ficando à frente do Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro com essa vitória. Muda só o valor do recebido, porque na prática é tudo a mesma coisa, né? Os dois Inter e Corinthians vão pegar um caminho bem complicadinho, né? De estresse, de desgaste físico, porque acelera a preparação, corda esticada já desde o início, de viagem, de deslocamento, e sem falar que os dois times, Inter e Corinthians, estão com técnico novo. Então, é complicado. Mas teve aquela sensação assim de vitória na última partida, o encerramento do Campeonato Brasileiro jogando em casa.
Até porque esse jogo para o Inter não servia absolutamente mais nada. Já tinha na rodada antecipada, né? Essa vitória do... Classificou sem jogar. O Inter no final da competição era melhor quando não jogava. Então só não ficou a perigo de perder uma vaga na pré-Libertadores quando perdeu na penúltima rodada para o São Paulo, né? E depois o resultado da vitória do Londrina diante do Goiás acabou garantindo a sua participação. Tá aí, a gente está acompanhando então. Esse foi o último do jogo do Inter no Campeonato Brasileiro. Eu quero falar da Copa do Brasil, cara. Vamos falar na sequência. Olha, só para lembrar que aí você ganha sempre, tem faixa, tem título, tem taça, quando você escolhe seu banco, o banco certo. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses fica na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou, baixe, que você tem a segurança do Banrisul e todas as facilidades que esse aplicativo Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é cliente, se torne um cliente do Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então, passe no Zafari, faça suas compras e você terá preço e qualidade. Você está pensando aí em organizar sua casa, em reformar, em construir, fazer alguma coisa que seja. E aí, então, você tem lá na Ferragem Lampião tudo que você precisa em material. Também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, um mix total a essas áreas. Pronta entrega e direto do depósito. Aí, pessoal, também indo para o litoral, foi para o litoral, reabriu suas casas, tem que pintar. Lá você tem mais de 2.000 tonalidades. Ou aqui, de Porto Alegre também, tem mais de 2.000 tonalidades de tinta. Atendimento VIP lá, toda a equipe, né, do João Carlos Gilberto à sua disposição, estacionamento da porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Televendas, teleentrega, tem o site, está na tela para você, os telefones também. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina com a Assis Brasil. Bom, a frase slogan do Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Indo ao Lampião, você tem a certeza que encontra tudo que você deseja, tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Rápido intervalo, voltamos para o último bloco falando de Copa do Brasil e Libertadores da América, da dupla Grenal, no ano de 2019. Estamos de volta com nossos dois toques de hoje, fazendo uma retrospectiva da dupla Grenal, nas competições que participaram no ano de 2019, também já projetando aí 2020. Com o animadíssimo Darcy Filho, Rogério Amaral tal, e Ribeiro Neto, as verdades da bola. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, claro, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas, tá? No Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa fazendo o programa conosco também, compartilhando seus grupos e seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV. Pouco mais de um ano, né? A emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Só você digitar RDC TV, você acessa qualquer uma delas e assiste em qualquer lugar do mundo. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nossos Dois Toques para a ciência, estética e saúde, olha, um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, nutrição estética e esportiva, tem a micropigmentação capilar para você acabar e amenizar a sua calvície. Os telefones 51, código de área, 4066-1909, o WhatsApp também, 51, código de área, 997-67-1909, mas eu relacionei alguns procedimentos, são diversos procedimentos lá na Ciência, Estética e Saúde que você confere pelas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook da Ciência, Estética e Saúde. Nossos Dois Toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que em 2020 agora estará mais uma vez na Série C do Campeonato Brasileiro, também participando da Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil para a dupla Grenal. Olha, o Internacional chegou a uma decisão. Se esperava, chegou e acabou perdendo, ou seja, em casa. O Grêmio foi eliminado um jogo que já saiu daqui com a vantagem de 2-0. Porque essa Copa do Brasil era do Grêmio. Me desculpe, torcedor colorado, que se frustra até hoje por ter perdido.
Na verdade, quem tinha que ter vencido a Copa do Brasil era o Grêmio. Sim, mas estava com a cabeça na Libertadores Pois ainda, então, né? olha aqui, eu vou lembrar. E pra perdeu, vocês o que saiu daqui. aconteceu. A gente tem, vamos rodar esse jogo aí, Estava com a eliminação do Grêmio. cabeça no Grêmio Rio e de Atlético Janeiro. aí, ó. Diferente. Como assim? O Grêmio estava com a cabeça no Rio de Janeiro. O Grêmio ganhou do Palmeiras, jogou em São Paulo, deu folga para os caras até segunda-feira, para o Renato e para o Rio. Veio, se apresentou na terça e terça de Darcy, tarde para viajou pra não jogar interromper, quarta. o Grêmio reclama muito nesse lance aí que foi eu vi o pênalti, VAR. foi um pênalti e aí acabou não sendo marcado. não é. Porque o Grêmio Mas, Grêmio assim, ó, abriu o jogo com 2-0. Não, o Grêmio não mereceu, porque esse jogo foi uma vergonha. O Grêmio jogou foi uma vergonha. Eu vou pegar o depoimento do Diogo Rossi, que trabalha com o Darcy lá na Grenal, que trabalha aqui contigo no Virando o Jogo. Estava lá cobrindo e disse, olha, o ambiente aqui ele já ganhou. Tinha feito 2 a Entendeu? 0 em Porto Quando Alegre. o Grêmio- Saiu daqui com Quando o O Grêmio Grêmio- era para ter feito 5-0 Quando o aqui, Grêmio tio. fez essa programação do jogo de volta, estava escancarado o que ia acontecer. É que nem o Internacional, quando jogou com a certeza de que por jogar aqui ia ser campeão da Copa No do caso a Brasil. gente resolve, como dizia o Grêmio. Talvez o Grêmio tenha ido com excesso de confiança. Talvez pelo não. que aconteceu no Foi. jogo. Não, peraí. tem O que talvez. aconteceu na fase anterior, que foi a eliminação Mas do foi por Palmeiras. tudo, aí foi o conjunto. O conjunto O da conjunto obra. da obra. O conjunto da obra facilitou o conjunto, o jogo daqui, a vitória daqui, facilitou o refestelamento lá em... Era para ter pra ir sido. pra- Eu me lembro do jogo aqui, os gols que o Grêmio perdeu. O Tardelli perdeu o gol na cara do goleiro. Um jogo sabe? que já estava 2-0, perdeu o Era gol que pra ali ter mataria os feito 3-0. 5. Eu não me lembro quem foi o dirigente que disse assim aqui. O Carlos Biderman participou de um programa aqui, na saída do programa, assim, disse, eu ia dizer, mas não quis dizer, disse ele. Mas... Foi no programa do Rogério, não foi? Eu não sei se é esse. Foi contigo, na saída. virando aqui. o jogo, foi no virando o Ele jogo. falou na saída assim, disse, não podia dizer, mas perder a Libertadores vai nos ajudar, perder a Copa do Brasil vai fazer nós ganhar a Libertadores. Estava errado de novo. Estava Mas a justificando. cabeça estava na Libertadores também. Estava justificando. Estava errado de novo. Aí eu vou comer. O mico foi muito pior a perda da Copa do Brasil do que a Libertadores. A Libertadores, a típica foi ter. A Libertadores foi pela maneira como Pela maneira, a eliminação do Grêmio se deu. É que assim, ó, Aí é que tá. Tomar 5-0 do que não pode. o 5-0 do Flamengo, assim, ó. Olha aí, para aproveitar os lances aí. Aí o Internacional que chegou a essa Me decisão. desculpe o torcedor do Inter. E aí no Beira-Rio se criou aquela Mas o expectativa. Atlético é mais time que o Inter, Sim, esse Atlético, esse Atlético foi campeão. Ganhou os 2 jogos. Foi campeão merecidíssimo, eliminou o Flamengo, eliminou o Grêmio, né? E depois veio para essa decisão. Mas o Internacional apostava no quê? Exatamente na Fator local. força Fator local. do fator local. E aí. E foi eliminado das 2 competições dentro de casa. Pro Flamengo no Beira-Rio e pro Atlético no Beira-Rio. Então, Por quê? Sabe? Então não adianta. O Grêmio foi o melhor time da Copa do Brasil e perdeu por culpa do próprio Grêmio. E aí, vou dizer mais, Darcy, porque foi uma vergonha o que o Grêmio fez em Curitiba. O comportamento do time do Grêmio foi uma vergonha. Claro que sabe? foi. Um salto desse tamanho. Então mereceu. Mas quando tudo é proposto, a conclusão. Pois é, mas e o O Internacional? ápice é esse momento do São Mas e o Paulo. Internacional que sempre teve o fator local, isso foi desde 2018. Mas o Inter não tinha time, Cadu, pra ganhar. É diferente do Grêmio, era o melhor time. Mas e chegou- o Inter não tinha time. Mas chegou a final. Né? Mas chegou, e então. aí foi um dos erros do Odair, quando ele mudou o time nessa final. Chegou o outro Foi no time. limite. O outro time era muito melhor que o Internacional. O outro time eliminou o Grêmio, eliminou o Flamengo, eliminou Não se o discute, Internacional, eliminou todo mundo. O Atlético eliminou o Flamengo, o Grêmio e Inter. Foi justiça. Era superior ao Internacional. Mas tudo bem, eliminou o Grêmio naquele fiasco do Grêmio. Sim. Nós acabamos de falar aqui E o que o Grêmio Flamengo poderia em ter condições? tocado 5 no Atlético no jogo aqui em Porto Alegre. Poderia. Poderia. E o não Flamengo fez. em que condições? Eu discordo dessa de que o Internacional não tivesse condições de vencer. Acho que tinha, O sim. Internacional lá no jogo, o Internacional foi o Internacional. Né? No jogo lá e no jogo daqui, achou que ia conseguir ter força para vencer o Atlético. É que fora não da- só a fora qualidade, daqui- não só Olha a um pouquinho, o qualidade. Internacional nessa Copa do Brasil Fora eliminou daqui, na fase sem, anterior. fora quem- daqui sem o D'Alessandro era um time, com o D'Alessandro aqui era outro time perdedor. E é difícil de admitir isso. Eu vejo a Copa do Brasil como um grande mico do Grêmio, um grande fiasco. Tá? E é uma outra coisa que eu vou dizer para vocês assim, tá? Muita gente assim
E o que eu vou fazer? A gente está aqui para dar opinião. Ou seja, e você, telespectador, seguidor aqui, vê se gostou ou não, não tem problema nenhum se discordar. E eu cobro mais no Grêmio, porque o Grêmio tem maior investimento e tem mais time. Mas Tá? Eu não cobro tanto do Inter, porque mesmo sabendo a grandeza dos dois é idêntica, a grandeza é idêntica. Os clubes, os times é outra coisa. Os times são diferentes, Mas o momento é diferente. Internacional levando para a final e a campanha que tinha feito, o Cadu ia dizer das eliminações que o Internacional tinha feito, não é? Antes Internacional de chegar cresceu na na final, competição, cresceu. O Internacional não poderia entrar da maneira como entrou no jogo em Curitiba e muito menos ficar nessa história de que não, em casa tudo se resolve, sem fazer a força que precisava. O Internacional empatou o jogo, se fizesse mais um gol, prorrogação, pênalti, sei lá. Faltou qualidade. Da mesma maneira, mas aí que foi a Faltou questão. qualidade, Da mesma faltou maneira, muita qualidade da pro mesma Internacional. maneira que o Grêmio foi para essa decisão com o Atlético pela autoconfiança, o Internacional também foi pelo fator local. Não, Cadu. Foi. Não, o Grêmio tem mais time que o Não, eu Internacional. não estou discutindo isso. Mas é por isso. Mas eu não o tô Grêmio perdeu porque se fresqueou. O Internacional perdeu por falta de qualidade. Não, mas o Internacional Falta foi de com qualidade. excesso de confiança a decisão. Falta de em qualidade, casa. Cadu. Tinha revertido isso aí lá, não foi no. O Palmeiras tinha revertido, tinha perdido lá 1-0. Falta de qualidade, Tinha, Cadu, vai então, só não por mim. tinha revertido situações como essa. Então foi também no excesso de confiança, exatamente. Agora que o Grêmio tem um time infinitamente superior, e o Atlético mostrou isso em relação ao Internacional, não tenha dúvida nenhuma, Dercy. Mas que tinha condições do Internacional, e aí o Internacional, a partir daí, sentiu essa perda da Copa do Brasil, e sentiu. Porque ele viu escapar ali a única chance de alguma coisa no ano. Sim, porque o Internacional projetou tudo ali, exatamente nisso. E aí, na minha opinião, errou de novo o Internacional. Ao tirar o Odair para jogar para a torcida, né? Para dizer, ó, não, a culpa é do Odair, então nós vamos mudar e vai melhorar. Mas E não melhorou. ali teve o fato externo dos jogadores terem dado divulgação que tinham pedido para o Odair ficar e aí a direção fica refém. E ali foi um momento que foi para dar uma satisfação para o torcedor, que cobrava muito do Odair por ser um time retroativo, um time que jogava daquela maneira. Mas seria confortável para a direção se mantivesse o Odair ali? Os jogadores pediram, tá? Ok, os jogadores pediram. A direção mantém o Odair. Se não dá certo, não classifica, aí a direção diz, olha aqui, nós mantivemos porque os jogadores pediram. Né? Só que o que aconteceu? Isso foi feito antes. Os jogadores foram lá, o D'Alessandro, me parece, que é o líder do grupo, foi lá, pediu para a direção e deu publicidade disso. Aí como é que fica a direção no caso desse? Deixou vazar. Mas vamos lá para a Copa, vamos lá para a Libertadores da América. Então, o Internacional, o Flamengo foi o carrasco, né, da dupla Grenal. Primeiro a eliminação, o Internacional não se projetou. O Internacional fez uma bela campanha na fase de grupos, foi invicto. A campanha do Inter foi excelente na Libertadores da América. E chegou uma quarta de final e perdeu. E perdeu para o melhor time. A campanha do Inter foi melhor que a do Grêmio na Libertadores, sim. apesar de ter caído uma fase antes. Sim. Foi melhor. E vou dizer mais, tá? E aí mistura um pouco o que eu falei no início sobre o Flamengo, tá? É que o Flamengo entrou numa arrancada fantástica, deu uma ligadeira nesse time aí. Agora, se a gente for ver, né? E aí o que eu queria falar, né? Eu queria falar sobre o Flamengo e o Grêmio. Aí, da forma pragmática, o Inter deu mais trabalho pro Flamengo do que o Grêmio. Foi. Isso é fato. O Internacional, no primeiro jogo, tinha o jogo sob controle. Só que- Aquelas duas substituições do Jair fazia botando o Wellington sabe de quem é Silva a e o culpa? Nico. Sabe de quem é a culpa do Grêmio ter jogado tão mal contra o Flamengo? Do Renato. Claro. Não, eu pensei que vocês iam dizer da virtude do Internacional, Não. que foi o Odair. Não, Não, claro. o Odair, não. Não, o Odair errou. Uma das virtudes do Odair. Não, O Odair teve o virtude Odair até só os 70. erra, tem que dizer uma que ele acerta. Mas eu estou dizendo isso. Tem uma guilha A certa. virtude, eu acabei de dizer que a campanha do Internacional, apesar de ter saído uma etapa antes, foi melhor que a do Grêmio na Libertadores. Mas foi o trabalho e do Odair. foi, sem dúvida alguma. E o erro do Odair foi não ter reconhecido que ele tinha um DNA para o time Rogério- e quis se abrir. E quis se abrir contra o Flamengo. Se ele ficasse fechadinho até o final do jogo, tá? Claro, já não tem bola de cristal.
Mas os 2 gols do Flamengo saíram quando o Odair mudou o time. Os 2 gols do Flamengo saíram porque a dupla de zagueiros do Internacional errou vergonhosamente. E num dos gols o goleiro contribuiu vergonhosamente. Tudo bem, mas ali... Aí o treinador não tem culpa. Mas, Darcy, o time ali o principal já tinha jogador se do aberto Internacional, o principal jogador do Internacional, que se diz, é o quarto zagueiro. Se diz que o cara é um monstro. Até acho que ele é um bom jogador, tem boa qualidade. Só que ele quer fazer mais do que sabe. E aí aquela história, só morre afogado quem sabe nadar. Ele resolve querer driblar na frente da área e toma gol. Ele resolve querer sair e não entra ninguém para fazer a cobertura. Mas no caso do primeiro jogo no Maracanã, o Internacional estava fechadinho, estava no sistema Odair. E aí o goleiro errou. Ali que ele errou. O goleiro errou e os 2 zagueiros erraram. Ok, mas o Odair também errou em fazer aquelas alterações para abrir o time. Não deveria ter aberto. Mas Rogério, tu disse que talvez o Internacional deve ser melhor que o Grêmio no Libertadores. Foi pelo score. E pelo time. Foi pelo score. Pelo 5. Porque se tivesse perdido num score normal, que eu sempre digo, os grandes clássicos de futebol, a gente tem aí, vamos ver aí esse 5-0, onde ficou marcado aí essa derrota. Culpa do senhor Renato. Porque se tivesse sido um resultado normal... Foi de novo para o Rio de Janeiro passar. O Flamengo e Grêmio, embora o Flamengo seja melhor, não é essa a diferença. Não é essa a diferença. Ele descaracterizou o time com as mudanças que é o seguinte, o Grêmio jogou aqui em Porto Alegre com medo do Flamengo. Com medo do Flamengo. Porque o Renato estava com medo de pagar vale para o Jesus, estava com uma inveja danada do sucesso do Jesus. No Rio, muito pior. E aí... Mudou tudo no Rio? Aqui no Rio, o time até começou bem. Só que aí faltou com a qualidade. Não tinha segurança. O Renato tirou toda a segurança do time. O time, quando tomou o segundo gol no início do segundo tempo, abandonou o jogo. Tanto que tu vai ver os gols. O Renato provocou tanto... O Renato provocou tanto, fez tanto favor para o Flamengo, que o jogo ficou uma barbada. Culpa do Renato. Foi totalmente do Renato. E ele mudou o time, né? Ele mudou. E o Renato não tem essa característica. Olha, o Grêmio tomou um gol desses, cara. No início do segundo tempo. O Grêmio foi todas as competições aí, sempre dizia, jogava em casa e fora, sempre, né? O Renato tinha 2 laterais e botou um zagueiro na lateral. Foi surpreendente. Que é a maior demonstração de falta de confiança. Mas ele não tinha laterais ali, né, Rogério? Mas não importa. Tu não pode desestruturar a confiança do time. Tu não pode tirar a confiança do time. Não tinha laterais. Ele tirou a confiança do time quando ele escalava o Andrezinho. Aí sim. O André? Centroavante? Mas não pode. O treinador não pode fazer isso aí. Aí ele liquidava com qualquer um. Bom, ponto final. Tivemos aí a retrospectiva da dupla Grenal. Eu queria dizer o seguinte, diga, por favor. Quero dizer que para o próximo ano... Esse ano já. Sim, este ano. Para o próximo ano que vai começar o futebolístico. Para a próxima temporada. Essa é a palavra que eu quero dizer. Seguinte, o Grêmio precisa contratar de 6 a 7 jogadores e o Internacional de 9 a 10. Nossa, se não, sim, claro. O Grêmio precisa de 3 ou 4 titulares, complementa o resto é para reserva. É para ser reserva à altura, para não ter sobressalto quando precisar colocar. E o Internacional precisa de 5 titulares e outros 5 para ficar ali para não ter problema de dificuldade. O total é de 10 e de 7. Com alguma ou outra. Tô só pela Liberta. Chegar, mas a média... Tô só pela Liberta. A grande contratação do Internacional já foi feita. Maravilha. Bom, como sempre, né? Barranco, restaurante churrascaria mais por aí do Rio Grande do Sul, referência nacional. Vamos. E tem o Barranquinha, sempre o complexo do Barranco. Vamos mesmo, né? Sempre à sua disposição. Olha, eu vou para lá em qualquer lugar, sempre com o meu Kia da São Motos. São 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e o da Revenda da Ceará 370. Agora, se sempre festa, início de ano, fim de ano, é balada, você quer ir para uma festa, não quer saber de balada, não vai para o cinema, para o teatro, futebol, para onde você for. Não quer saber de estacionamento? Aí é Teletax, né? 32, 26, 19, 19. 24 horas à sua disposição. O que é fundamental, né? O que é importante é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando aí o Cruzeiro das Conversas com o Guilherme Macalossi,
À meia-noite tem Joias na TV com Rosana Rocha, que eu sempre digo, não tem dia, não tem época, você dá de presente uma joia, né, para esposa, para mãe, para filha, para namorada, para amiga, né? Então sempre, qualquer dia é dia. Você continue aqui com a sequência da programação da RDC TV. Todos vocês, tchau, tchau. Vai pagar no barranco ou não vai pagar? Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.